Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão sensacional falando sobre o jogo 7 que teremos hoje entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, né? Hoje as duas equipes irão definir o seu futuro nos playoffs. Vai ser um jogo sensacional e nesse vídeo eu separei quatro fatores que, na minha opinião, podem acabar sendo decisivos nesse jogo 7. Então, antes de eu começar a falar sobre cada um desses fatores, eu só peço para que você deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho e também te ajuda porque se inscrevendo você fica por dentro de tudo que rola no mundo da NBA. Então, feito o pedido, vamos aqui começar a falar sobre 4 fatores que podem definir o jogo 7 entre Sixers e Celtics. Vamos lá, pessoal. O primeiro fator que eu separei aqui é a manutenção de Al Horford e Robert Williams, né, cara? Durante toda a série entre Sixers e Celtics, eu cobrei muito que o Mazzulla, treinador do Celtics, colocasse o Robert Williams como titular. Todo pós-jogo eu chegava e falava, ó, faltou minutos pro Robert Williams, ele precisa jogar mais, ele precisa ficar ao lado do Horford mais tempo. Todo final de jogo eu falava a mesma coisa. Até que no jogo 6, o Mazzulla finalmente resolveu colocar Horford e Williams juntos em quadra. E o resultado foi o quê? Vitória! Vitória! Até o jogo 6, os dois só dividiram quadra por 7 minutos na série inteira. Apenas 7 minutos. O Robert Williams teve médias de apenas 18,1 minutos nos 5 primeiros jogos. Algo que não entrava na minha cabeça, eu não conseguia entender o porquê que o Mazzulla não estava colocando o Robert Williams em quadra. Ah, não, era problema no joelho. Ah, pelo amor de Deus, cara, o cara tava bem, tava pulando pra caramba, subindo pro bloco, subindo pro lob, ele tava bem. Ele não colocava porque ele não queria. Mas finalmente, no jogo 6, ele pensou, cara, quer saber? Vou botar o Robert Williams. Que se dane, vou botar o cara. E deu super certo. No jogo 6, o Robert Williams atuou por 27 minutos, e tendo ele em quadra, o Celtics foi 18 pontos melhor, enquanto sem ele foi 9 pontos pior. Ou seja, Robert Williams impactou estando dentro de quadra e impactou tanto no ataque, né, sendo uma peça muito importante no pick and roll, né, batendo o pick and roll alto, tirando o Embiid do garrafão, como também na defesa. Na defesa, inclusive, o Robert Williams foi um monstro. Ele foi um monstro na defesa. Por quê? O que o Mazzulla fez? E aqui cabe dar o mérito pro Mazzulla. O Mazzulla, ele deixou o Al Horford plantado no Joel Embiid, deixou o Horford o jogo inteiro grudado no Embiid e colocou o Robert Williams para marcar o PJ Tucker, que fica o jogo inteiro parado ali no corner, porque no ataque o PJ Tucker não ajuda em nada. Então, o Robert Williams ficando ali no PJ Tucker, ele conseguiu ficar completamente livre para, sabe, monitorar ali o garrafão. Então, toda hora que o Embiid tentava partir para dentro, tentava tirar vantagem do Horford, o Robert Williams, ele pôde sair da marcação do PJ Tucker, porque o PJ não era nenhuma ameaça, para ajudar o Al Horford, o que limitou demais as ações ofensivas do Embiid. E não só isso, com ele estando ali livre, monitorando, ele também não permitiu que James Harden, que Tyrese Maxey partissem para infiltração. Então ele tirou muito do poder ofensivo do Philadelphia. Tanto que, tendo Robert Williams e Al Horford jogando juntos, o Celtics conseguiu limitar o Philadelphia a apenas 80 pontos. O Doc Rivers, ele até fez um ajuste na rotação que conseguiu diminuir um pouco o impacto do Robert Williams na defesa. O que ele fez? Ele tirou o PJ Tucker e colocou o Jordan Niang, que não é um grande jogador ofensivo, mas tem um arremesso de 3 confiável. Então, Robert Williams
quando estava ali com o Georges Niang, ele não pôde ficar monitorando tanto o garrafão. Então, esse ajuste do Doc Rivers acabou tirando um pouquinho do impacto do Robert Williams, mas mesmo assim, ele ainda foi um cara muito importante no ataque, batendo pick and roll, sendo uma presença muito mais física dentro do garrafão. Então, se o Mazzulla, se o nosso querido mascador de chiclete, manter Horford e Williams o maior tempo possível em quadra juntos, pode ser que o Celtics consiga a vitória nesse jogo 7. Outro fator que eu separei aqui, e agora é um fator que pode decidir o jogo 7 a favor, né, do Philadelphia, é o James Harden ser mais agressivo nas infiltrações. Seguinte, o Harden, ele teve 2 grandes jogos nessa série. Provavelmente foram os 2 maiores jogos do Harden em pós-temporada, né? Só que no jogo 6, o Harden, ele foi muito mal. Ele marcou apenas 13 pontos. Isso porque ele refugou demais em atacar o aro por conta dessa presença do Robert Williams. Foi muito comum você ver o James Harden querendo infiltrar e passando a bola pro corner, porque ele não quis ir para dentro do Robert Williams, ele não quis atacar, e depois do jogo ele até disse que ele não atacou tanto o garrafão porque a arbitragem não estava marcando faltas a favor dele. Não tiro completamente a razão dele, realmente a arbitragem foi bem questionável no jogo 6, né? Deixou de marcar algumas faltas, só que para mim isso não é justificativa para o cara perder a agressividade. Para o Philadelphia vencer o Celtics, o Harden precisa ser agressivo. Ele precisa atacar o aro. Não só porque ele é muito bom fazendo isso, não é só porque ele é um grande scorer que vai conseguir achar boas bandejas, mas também porque ele sendo agressivo, principalmente batendo pick and roll com o Joel Embiid, ele pode acabar carregando Horford e Williams em faltas. E isso vai ajudar muito o Philadelphia, porque, por exemplo, se o primeiro tempo terminar com ou Horford ou Williams com 3 faltas, meu amigo, no segundo tempo, os Sixers vai ter muito mais espaço para trabalhar no garrafão e na média distância, porque o Mazzulla vai ter que controlar os minutos dos dois. Então, se o James Harden ser agressivo, partir para dentro, não refugar, ir para o contato nesse jogo 7, pode ser que o Philadelphia consiga a vitória, porque pode acabar, o Celtics, né, pode acabar tendo que limitar a minutagem ou do Horford ou do Robert Williams. Fora que o Harden, de novo, é um excelente infiltrador. Ele é um ótimo finalizador partindo para a bandeja. Então ele pode ainda conseguir ótimas bolas. Então, fator que pode definir essa série, que pode definir esse jogo 7 a favor dos Sixers é a agressividade do James Harden. Terceiro fator, hein? Marcus Smart aparecendo mais no ataque. No jogo 6, o Marcus Smart ele foi simplesmente crucial para a vitória do Boston Celtics. Por quê? Porque enquanto o Jason Tatum estava ali tentando encontrar o seu ritmo, e enquanto o Jaylen Brown estava tentando encontrar espaço, porque ele foi muito bem marcado pelo Philadelphia, inclusive, o Marcus Smart foi o responsável por levar o ataque do Celtics. Ele foi o cara que coordenou a maioria das ações ofensivas do Celtics, e ele foi muito bem fazendo isso. Tem um número que é bem interessante. Nos 5 primeiros jogos dessa série, o Marcus Smart ficou com a bola na mão cerca de 3,5 minutos por jogo. 3,5 minutos por jogo. Já no jogo 6, ele ficou 4,6 minutos com a bola na mão. E como resultado, ele marcou 22 pontos e distribuiu 7 assistências. O Marcus Smart, ele foi muito importante e ele confundiu demais a marcação dos Sixers, que como a marcação dos Sixers estava muito focada no Tatum e no Jaylen Brown, o Smart teve muito espaço. Teve muito espaço para trabalhar no pick and roll,
para acionar o Robert Williams por dentro. Inclusive, essa dobradinha Smart e Robert Williams deu super certo no jogo 6. Então, uma coisa que pode acabar decidindo o jogo de hoje a favor do Celtics é o Marcus Smart ter mais a bola nas mãos. Obviamente que eu não estou falando para o Marcus Smart ser a primeira opção no ataque. Não, mas o que eu estou falando é que o Marcus Smart ele pode decidir essa série se ele for o cara que inicia as jogadas para o Celtics. Se ele for, de fato, o armador desse time. Eu acho que o Smart pode sim ser um fator de desequilíbrio se ele tiver a bola nas mãos por mais de 4 minutos. Para mim, ele pode sim ser totalmente decisivo no jogo de hoje. Fora o impacto defensivo que esse cidadão tem. Mas é chovendo molhado falar sobre a defesa do Marcus Smart, né? E o último fator que eu separei aqui é a defesa de Tyrese Maxey. Durante toda a série, o Jason Tatum e o Jaylen Brown têm tentado tirar vantagem do Tyrese Maxey por conta do tamanho. O Tyrese Maxey não é um jogador alto, então Tatum e Brown, que são bem mais altos que o Tyrese Maxey, têm tentado tirar vantagem do Maxey nas posses ofensivas. Só que o Tyrese, por ser um defensor muito intenso e por ser um cara que tem um tempo de bola muito bom, tem conseguido tirar esse conforto dos jogadores do Celtics. O Tatum e o Brown não estão conseguindo tirar vantagem do Maxey porque ele não está deixando. E no jogo 6, em algumas posses defensivas, o Tyrese Maxey, ele meio que não foi tão intenso, ele não foi tão agressivo na defesa, o que permitiu que os dois achassem ótimas bolas. O Tatum, inclusive, ele encontrou pelo menos umas 2 bolas de 3 no último período, porque o Maxey foi meio, soft na defesa. Isso não pode acontecer. O Tyrese Maxey, ele precisa ser intenso do começo ao fim, porque senão Brown e Tatum vão crescer para cima dele. Então, uma coisa que pode acabar decidindo essa série a favor do Philadelphia é a intensidade defensiva do Tyrese Maxey. Se ele for intenso em todas as posses, se ele for agressivo, se ele for para dentro, se ele for tentar roubar a bola toda vez, o Sixers pode acabar indo melhor no jogo, porque o Maxey é um cara que força muitos turnovers quando ele é agressivo. E o Philadelphia precisa forçar turnovers para vencer essa equipe do Boston Celtics. Então, o último fator que eu separei aqui é a intensidade da defesa do Tyrese Maxey. Ele precisa ser intenso na defesa. Ele precisa ser agressivo na defesa. Se ele for, Philadelphia tem ótimas chances. Pois bem, meus amigos, esses são alguns fatores que eu acho que podem decidir esse jogo 7. Eu quero saber a sua opinião. Qual desses fatores você acha que pode ser o mais decisivo? E outra, qual que é o seu palpite para o jogo 7? Philadelphia ou Celtics? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E lembrando que para assistir esse jogo ao vivo, a melhor opção é o NBA League Pass. Por lá você tem acesso a todos os jogos dos playoffs ao vivo e com a melhor qualidade. E se você quiser testar o NBA League Pass de graça, 0800, tudo que você tem que fazer é utilizar o link que está no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro, porque assim você tem acesso ao League Pass por 7 dias grátis e ainda tem um desconto especial no momento da assinatura. Então não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass e não perca esse e todos os outros jogos dos playoffs da NBA, tá bom? Turma, a gente se vê no decorrer desse domingão com muito conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.